Opa, começou. Olá, pessoal, feliz 2025. Voltamos aqui com os episódios onde eu chamo meus convidados, só que, tipo assim, ainda não é sessão de engenharia. Sessão de engenharia, não sei quando vai voltar. Enfim, no começo do ano é mais vídeo técnicos e sala de guerra. Hoje nós vamos no primeiro episódio de Sala de Guerra de 2025. E, assim, sala de guerra sempre tem esses temas, assim, eu não acho que seja polêmico, mas acho que são temas importantes relacionados à atualidade. Eu não gosto muito de ficar, de puxar tema de atualidade. Assim, o canal é muito técnico e o objetivo dele é falar sobre engenharia, e, enfim. Mas acho que quando a coisa é muito relevante, assim, e quando o tema tem muito de atualidade, não é só um tema de... assim, não é só para questão de ensinar o que é alguma coisa, algo parecido. Então, tem muito contexto, então é bom trazer para a sala de guerra. Assim, o nome é sala de guerra, mas todo mundo aqui é pacífico. Como diz a minha irmã, eu não faço mal a nada, nem uma barata. Enfim, e hoje o tema que nós vamos conversar aqui é o elefante branco que está no meio da sala, né? É o NICS, né? Vamos falar sobre NICS. Mas, assim, o enfoque é para a gente conversar sobre... para tentar entender o que é e por que ele é um paradigma e não é uma tecnologia qualquer. Né? Ele é um paradigma que realmente entrega valor e vai está influenciando e vai influenciar bastante o mercado. E entender por que ele é... Assim, algumas pessoas têm algumas impressões meio, sei lá, que ele vai matar algumas tecnologias aí, etc. Enfim, a gente vai conversar várias coisas aqui. E eu trouxe para conversar aqui uma galera aí, vou deixar eles se apresentarem em ordem alfabética. Quem é o primeiro aí? Vamos ver. É o Danilo, né? Se apresenta aí. Boa noite, eu sou o Danilo, sou engenheiro de software, trabalho há mais de 21 anos com tecnologia. Atualmente eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos com Node e Go, né, e as tecnologias, sou um desenvolvedor full stack e sempre gosto de estudar coisas que estão aí no radar de tecnologias emergentes ou que possam ser vir a ser utilizadas como replacements ou até mesmo adendos a tecnologias já existentes. Nossa, acho que sou eu o próximo. Boa noite, pessoal, prazer. Eu sou o Gabriel de Biasi. Hoje eu trabalho como arquiteto de cloud, mas já trabalhei com diversas áreas, já fui desenvolvedor de software, já fui SRE, já fui DevOps Engineer. E eu estou aqui principalmente para ser o lado defensor aí de containers, porque é uma tecnologia que eu trabalho há muito tempo, né? Principalmente com Kubernetes, que é uma coisa que eu me especializo. Né? E vamos ver o que a gente tem para discutir hoje. Vamos ver se eu vou sair dessa call hoje gostando mais de Nix ou não. Eu quero saber mais um pouco sobre, né? Que eu não tenho todo o contexto e vamos saber mais um pouco sobre isso. É isso. Agora sou eu. Pessoal, prazer, boa tarde, bom dia, boa noite aí para quem estiver ouvindo. Eu sou o Lucas, né? Vocês podem me conhecer lá do Blue Sky como o Gato Aviador. Metido em algumas tretas por lá sempre. Mas meu background é um pouquinho diferente, né? Eu venho de outra área, assim como o Giovanni, que talvez se junte aí com a gente hoje ainda, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo. Mas eu sou engenheiro metalurgista, tá? Uma área ali mais atrelada à engenharia de materiais. E logo que eu saí da faculdade, acabei engatando um mestrado ali diretamente, fui trabalhar com simulação e acabei mexendo com modelos de diversas formas. Modelos de simulação explicitamente escritos, modelos com machine learning e AI, várias coisas ali nesse sentido. Trabalhei com pesquisa, modelagem computacional em uns 2 anos, mais ou menos, na indústria também, focado nessa área de engenharia metalúrgica, e depois eu fui migrando cada vez mais ali para o lado de TI. Né? Hoje eu trabalho com, basicamente, engenharia de dados e um pouco ali de análise e outras coisas mais, prestando serviço aí para um grande player do mercado de delivery brasileiro, vamos colocar dessa maneira.
E, assim, eu vou deixar só essa frase de início, que eu acho que ela é interessante. Tipo, o Nix mudou muito da forma como eu via problemas que eu tinha antes e nem sabia como resolver. Vamos colocar assim e depois a gente vai mais adiante. Mas é isso aí. Prazer, novamente. Todo mundo tem, né? Beleza, beleza. E eu sou Carlos, eu sou Cloud Engineer nesse momento, né? Mas, enfim, acho que a maior parte da minha vida eu trabalhei sempre como sysadmin Linux, e acho que nos últimos anos eu estou trabalhando muito com o pessoal de dados, né? Assim, eu estou trabalhando muito como engenheiro DevOps, né? Mas com o pessoal de dados. E acho que ultimamente também já cheguei a trabalhar como engenheiro de plataforma, assim, muito... Eu trabalhava em consultoria, então, assim, sei lá, sempre era severino, né? Fazia um monte de coisa, tinha vários papéis. Mas, neste momento, eu sou apenas Cloud Engineer, em 2025, né? Enfim. E é isso, né? Então, vamos, assim, talvez entre outras pessoas aqui pelo meio do caminho, só deixando o aviso para ninguém se assustar. O pessoal que acompanha o canal já sabe que as coisas são assim aqui, né? Mas, enfim, que seja. Então, vamos começar... vamos começar tentando contextualizar o pessoal, assim, de quem conhece, quem quiser levantar a mão e falar, fica à vontade. O que é o Nix? Assim, por Eu acho que favor, seria... eu queria uma explicação simples, né? Eu não queria um negócio complexo, eu não queria com carga cognitiva. Pense que vocês estão conversando, sei lá, com a tia de vocês, assim. Eu queria uma explicação simples. O que é o Nix? De Eu acho maneira que bem seria simples. interessante... Desculpa, eu ia falar só pra gente falar como é que a gente conheceu o Nix também. Seria interessante, tipo assim, qual a sua primeira Não, experiência e tal. pode ser, mas começa com essa minha pergunta. Só para tentar contextualizar, galera. De forma bem simplista, eu diria que o Nix, ele é o sistema operacional funcional que vem solucionar problemas de compatibilidade com inúmeros hardwares e outras coisas. Tá? Então, quem conhece o paradigma funcional, que sabe que não existe mutabilidade no paradigma funcional, o Nix vem trazer essa imutabilidade para o sistema operacional. Então, basicamente, é isso. Uma coisa que está bem em evidência, que acho que pode ser uma comparação mais ou menos interessante, é a blockchain. Né? Quem conhece blockchain ou já ouviu falar, blockchain é basicamente um livro razão, ou uma ledger, em inglês, no qual você faz os registros e você não altera mais. Diria que o Nix é a blockchain dos sistemas operacionais. Eu diria que o Nix tentando fazer a definição um pouquinho mais fechadinha, ele é três coisas simples ao mesmo tempo, e essa questão da nomenclatura também não é muito boa, porque os nomes têm overlap ali, né? Mas ele é uma linguagem de programação que tem uma função específica, ela tem um propósito específico. Ele é, né, um gerenciador de pacotes, e ele também faz parte desse ecossistema todo um sistema operacional específico que é o NixOS. Então, quando a gente estiver falando aqui de Nix, tem a linguagem Nix, a gente pode chamar Nixlang, ou como você quiser, que é o que você usa para fazer scripts, etc., e trabalhar com Nix. O gerenciador de pacotes, que é a parte principal, que é o que estrutura tudo, que é o que dá a base para a gente conseguir ter um sistema operacional baseado nisso, né, no caso, a distribuição de Linux baseada nisso, para ficar mais claro. Então, são essas três coisas ao mesmo tempo. É sempre importante ter isso em mente, porque esse tripé aí, nenhum deles funciona sozinho, e a gente tem que ter um ou outro. Você pode usar Nix, o gerenciador de pacotes, sem o sistema operacional, mas não o contrário. Então, basicamente é isso, para ficar bem fechado. Beleza, beleza. E quais seriam, tipo assim, a gente está falando em termo tecnológico, mas de questão de problemas atuais, problemas reais atuais. Quais seriam os problemas que a gente consegue resolver com o Nix, que são mais latentes, assim, se vocês puderem sumarizar assim, de uma forma simples, para a gente poder depois começar a contextualizar e colocar o Gabriel na conversa, né? Vamos começar com isso. E aí, depois disso, vocês dois que têm mais contato, vocês podem dizer quando vocês tiveram contato, quando e por que tiveram contato com o Nick. Você pode juntar essas duas perguntas numa só. Fica à vontade. Eu vou dar um exemplo aqui.
meio fora da realidade, por assim dizer, mas só para contextualizar uma coisa que ele pode resolver facilmente. Vamos supor que você tenha um jogo, uma aplicação que você queira instalar, por exemplo, no Windows, e você precisa do .NET Framework para executar essa aplicação. O que pode acontecer? Você pode ter inúmeros problemas com relação a driver, com relação à versão do .NET que está instalado, etc. Certo? Então, você tem que ser usuário avançado o suficiente para tentar solucionar essas coisas de forma simples, digamos assim. O Nix, ele vem de encontro a resolver esses problemas, porque você consegue empacotar uma aplicação de forma que ela vai executar exatamente da mesma maneira em absolutamente todos os lugares. E quando eu digo absolutamente da mesma maneira, eu quero dizer absolutamente tudo mesmo, inclusive se você quiser versões específicas de drivers para determinadas máquinas. Então, eu acredito que ele venha solucionar esse gap que existe de incompatibilidade ou a famosa, na minha máquina funciona. Então, eu diria que esse é o principal ponto de solução que o Nix propõe. Boa noite aí, Giovanni, acabou de chegar também, né? Não fala, depois Também. ele se apresenta. Depois da resposta ele se Depois ele apresenta. se apresenta. Tá, mas tem depois Como se até uma ninguém historinha para soubesse quem é. contar. Tem até uma historinha para contar depois de como eu conheci o Nix, né? O problema que ele resolveu para mim. Mas eu diria assim, de forma bem sucinta, o problema que ele resolve principal é a ausência de estado. Tá? É o mesmo problema do pessoal que odeia OO, por exemplo. Não é que eu odeio, mas realmente não gosto, não faz o meu feitio ali. E porque a presença do estado em si, seja ali onde for, né, nesse caso específico, em alguns problemas específicos, ela é muito ruim. Tipo, ela não você tem um sistema, sei lá, um sistema operacional seu que você tem, o exemplo do Danilo, você tem um jogo para jogar, e você tem que instalar um driver, depois de instalar o driver, tem que instalar a Steam, por exemplo, depois da Steam tem que baixar o jogo, e aí você vai instalar o jogo, etc. São uma sequência de estados muito específica. Em algum desses estados, você pode ter diversos tipos de problema. Qualquer um deles, diversos problemas em vários deles. O Nix elimina tudo isso. Ele tem dois estados. Ou o sistema fez build ou ele não fez. Tá? E agora eu estou falando bem a grosso modo. Tá? O processo de build do Nix é feito em steps, especificamente. Só que o sistema em si, ou ele está com a build feita, ou ele não está com a build feita. Você não consegue usar um sistema do Nix no meio do caminho, digamos assim. E isso facilita demais para muitas coisas. Isso resolveu inúmeros problemas para mim, que eu nem sabia que eu tinha, e muitos que eu já sabia que eu tinha e sofria há muito tempo. Então, isso eu acho que é a principal coisa do Nix, essa questão da ausência de estado. Além disso, tem outras coisas também. Por exemplo, estabilidade dos pacotes. Tá? O Nix trabalha com gerações. Então, acabou de mudar a geração recentemente também. Se não me engano, saiu da 2404 e foi para 2411. Alguma coisa assim. Todos os pacotes da 2404 ficam congelados, tá? Até sair a 2411 também. E depois eles ficam num processo de fim de vida. Tá? Você ainda consegue acessar aqueles pacotes, instalar eles e tudo. Mas eles estão lá congelados. Os pacotes da 2411 também já estão congelados. E você tem os pacotes instáveis que podem ter algum tipo de alteração, etc. Então, quando você vai fazer um sistema num canal estável e sem usar features experimentais diversas, que a gente pode falar aí também depois, você tem quase que uma garantia de que tudo que está naquele conjunto ali estável funciona, entende? E isso é uma certeza de uma tranquilidade maior do que você conseguiria achar em quase qualquer outro lugar, sabe? Então, tipo, a não ser que você tenha um binário compilado daquilo que você vai instalar, por exemplo, que você vai guardar ele para sempre, e você não vai ter uma mudança de driver nem nada, tipo, muito difícil você ter uma certeza tão grande de que aquilo vai funcionar fechadinho naquele escopo que você quer. Então, acho que isso é uma das principais coisas do Nix também, essa estabilidade associada a essa questão do estado. Tem outras coisas também, mas acho que depois a gente pode entrar nelas mais uma por uma. Beleza. Então, assim, vamos dar um pause aqui. Chegou o outro convidado, né? Vou fingir que ninguém conhece. Deixa ele se apresentar. E aí depois, viu, Giovanni? Depois de se apresentar para a galera, tenta responder isso para a gente, né? Tipo, qual o problema que, na tua visão, que o Nix resolve da melhor forma e como foi que tu conheceste o Nix, no teu caso, né?
Está desligado o microfone. Lógico, começa assim. Boa noite, pessoal. Desculpa aí o atraso, eu acabei me enrolando com outra coisa. Eu sou Giovanni, eu sou programador, estou num período sabático. É isso, assim, eu estou agora, com frequência eu continuo no Blue Sky, aí conversando com o Carlos, o pessoal todo, né? Continuo no Twitter ainda. E é isso aí, estou aí mexendo com as computarias da vida. Sobre o Nix, assim, eu não sou sysadmin, né? Eu venho do lado da programação, mas eu sempre gostei de estar além do que eu faço, né? Eu sempre acabei botando a mão em outras coisas. Então, eu já mexi com redes, já mexi com administração de sistemas, já mexi com várias outras coisas que vão além, e acho que isso me torna um programador melhor, e eu gosto de ter um conhecimento maior, né? Tanto que agora estou estudando eletrônica, porque eu quero conhecer como é que funciona lá embaixo mesmo. E assim, eu comecei o Nix veio para mim como uma forma de instalar coisas no meu computador. Não era nada de profissional, assim, do emprego, nada disso. Eu venho há, sei lá, mais de 10 anos mantendo um repositório de .files para montar meu ambiente, né? Eu descobri a história dos .files 15 anos atrás, sei lá, e eu achei a ideia sensacional, que é de você poder pegar uma máquina nova, rodar um comando e tá tudo lá instalado e você não precisa fazer mais nada, né? E eu cara, é sério, eu tinha milhares e milhares de linhas de código de setup de ambiente e elas funcionavam assim, sabe? Quando eu mandava rodar, elas rodavam e tal, né? Só que, e eventualmente, quando eu ia fazer um setup de uma máquina nova, toda vez que eu ia fazer setup de uma máquina nova, falhava. Aí eu ia lá, corrigia alguma coisa, mas assim, 95% funcionava, porque eu pegava pacotes no GitHub, não sei o que tal. E aí, beleza, eu atualizava o que precisava, e cada vez que eu mexia, é como se tivesse caído um avião. Eu corrigia, ficava mais estável, né? Então, cada vez falhava menos, e como foram, sei lá, 15 anos fazendo isso no repositório, cara, eu construí uma biblioteca gigantesca de descoberta de pacotes, assim, eu rodava um update, o negócio ia no GitHub de todo mundo e baixava binário e tal, era ótimo. Só que dava trabalho para manter esse negócio, né? E aí eu falei, meu, será que não tem uma opção melhor? E aí eu comecei a mexer com o Ubuntu desde o começo, e o Ubuntu ele está sempre atrasado com relação ao resto do mundo, com relação às aplicações. Então, muita coisa eu acabava indo buscar na fonte. Eu pegava, às vezes compilava a aplicação e tal, né? Uma dessas daí é o Vim. Eu uso o Vim diariamente, e o Vim está sempre desatualizado no Ubuntu. Me irritava muito, porque eu precisava de uma versão do Vim, não tinha. Comecei a baixar e compilar o Vim, beleza. E aí eu descobri o Nix. Os caras falavam, todo lugar que eu ia baixar, tem no Nix, tem no Nix. Que porra é essa? Deixa eu pesquisar, né? Será que é um SO? Aí ele falou, não é um SO. Aí os caras, aí você chega lá, o maior package manager de Linux do mundo. Eu falei, caralho, que negócio é esse? Deixa eu dar uma olhada. Aí eu comecei a ler, falei, pô, esse negócio parece ser legal. Eu acho que eu consigo substituir uma parte dos meus .files por eles. E aí comecei a estudar, e aí fiz uma provinha de conceito, funcionou muito bem, né? E aí eu comecei a tirar coisa do meu .files e mover para o Nix. Eu comecei a tirar principalmente as que davam trabalho, que davam problema, né? E comecei a mover. De repente, cara, eu tinha apagado, sei lá, metade do meu .files tinha apagado, tinha ido parar no Nix. E o bagulho funcionando, assim. Eu falei, caramba, esse negócio é foda. Aí eu comecei a mover mais coisa, de repente, cara, movi tudo praticamente. E aí eu falei, meu, o que mais que esse negócio faz? E aí eu descobri que ele faz um monte de coisa. Daí eu descobri que ele fazia a configuração do systemd, que ele configurava nos meus bash files, que ele configurava mais um monte de coisa. Aí eu falei, caramba, isso é legal. E aí eu falei, tá, o que mais ele faz? Ele falou, então, para fazer mais, você precisa de usar o SO do Nix, que chama NixOS. Aí eu falei, tá, deixa eu ver. Aí eu falei, aí não. Aí é muito. Aí eu até peguei, fiz uma provinha de conceito, e ele funcionou e tal, foi legal. Gostei, só que não usei, né? Não dei espaço, né? Então, assim, o Nix veio para mim como uma solução de configuração da minha máquina, e que está
praticamente não, tá toda no user, no lado de user, não tá lá do lado de root, apesar de eu saber que ela pode fazer isso. E eu não uso ela como sistema operacional, basicamente porque eu não gosto da ideia de ficar preso a uma solução que não me dê alternativas fáceis, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Você quer jogar um jogo com Steam, vai dar mais trabalho, né? Não é uma coisa tão simples. E eu não quero ter uma briga, eu não quero gastar dias tendo que resolver um negócio que às vezes pode ser mais simples. Então, assim, o Nix virou uma solução que ela é a minha solução principal para tudo que tem na SEO. O meu Ubuntu está praticamente pelado, certo? Mas quando alguma coisa não está funcionando no Ubuntu, eu tenho alternativa. No Nix eu tenho alternativa. E eu não gosto, isso é uma outra característica, esses canais aí que o Lucas mencionou, os releases que eles fazem e tal, né? São muito bons se você é uma pessoa conservadora com a instalação de versões. Então, assim, cara, a evolução desse pacote são incríveis. Eu até acabei entrando como manutenor, sei lá, maintainer, né, do Nix Packages, né, porque eu acabei mandando correções para eles e tal. É legal, só que se você quer um negócio muito atualizado e eles não têm, você vai ter que esperar 6 meses para ele atualizar, né? E o negócio anda, muita gente contribuindo, são milhares de pessoas contribuindo e tal. Eu falei, tá, não quero esperar 6 meses para sair o update, né? Então eu uso o canal instável, né? E aí o canal instável quebra toda hora. Então, assim, eu tava com um problema com uma aplicação que não tava. Eu uso uma impressora 3D da Bambu, e aí eu uso uma ferramenta livre para fazer a gestão da impressão 3D. Ela quebrou o update dela e esquece. Quando quebra o update de uma aplicação que você tem, nada mais instala. Entendeu? Você tá na merda. E assim, eles garantem que esse tipo de coisa não vai acontecer quando você tá no estável. Mas quando você tá no instável, pode acontecer. Então, assim, já fiquei 2, 3 semanas numa situação que eu não consegui atualizar. Aí agora, 2 semanas atrás, eu tava com essa negócio da Bambu quebrada, e aí eu peguei e fui, instalei agora eu tenho um instável e eu tenho algumas aplicações que estão no estável, né? Então eu tenho os 2 repositórios e eu resolvi esse problema. Então, se alguma coisa quebra no instável, eu volto à versão e tudo funciona. Se ocupa muito mais espaço de... Cara, tenha espaço de armazenamento, viu? Porque esse bagulho é um inferno, assim, tipo, cada update que eu faço é 30 gigas, assim, sabe? E não é tipo 3 meses, é tipo 1 mês, ele baixa update de 30 GB em disco, assim, sabe? É intenso. Então, mas assim, baita, assim, resolve meu problema, você tem que conhecer os negócios dele. E uma última consideração, ele tem uma linguagem horrorosa de declaração, ela é feia, ela é ruim, assim, mas ela funciona. Né? Ela é muito boa para o que ela se propõe. Eu consigo imaginar 300 opções melhores, mas a que eles têm funciona, e para o propósito que eles colocam, ela é bem razoável. Mas você querer criar um sistema declarativo de criação de pacotes e configuração e tal, acaba dando um pouco de trabalho, porque você às vezes tem que fazer if-else. E if-else não é declarativo. Entendeu? E aí, assim, já vi isso feito milhares de vezes, já vi feito com YAML, já vi feito tal. Tem horas que fica uma porcaria, você tem que ficar configurando lá tal. É ruim de ler, é ruim de entender. Então, entender a linguagem do Nix é um negócio complicado. A hora que você entende, você se ferra porque você não entendeu ainda. Você vai apanhar mais um pouco. Então, assim, é um problema de estar nesse meio, mas então você tem que estar comprometido com a solução, porque a hora que você adotou, cara, uma hora ou outra você vai ter que cair, debugar aquela merda, assim, você vai se fuder, vai perder umas horas, aí você vai aprendendo, né? Você vai pegando, então eu acho muito legal. Eu continuo aprofundando, não parei, então eu acho que uma hora ou outra eu vou pegar e vou botar de novo aqui um NixOS e tal, eu vou migrar para ele, não sei, entendeu? Eu quero fazer a configuração do meu systemd
com o NixOS, com o Nix, né? É uma coisa que eu não fiz ainda. Ela está só do lado do user, ela está feita com Nix. Então, uma hora eu vou ter que aprofundar mais ali nele. Então, assim, é uma solução foda, assim, sabe? É uma das soluções mais foda que eu já vi para resolver esse problema que o Lucas estava falando antes, entendeu? Que é o problema que eu tinha. Que eu falei para vocês, né? Toda hora que eu atualizava, alguma coisa quebrava. E é um fato, se você tá com uma configuração de Linux X e ela builda, mano, ela builda e acabou. Dane-se, entendeu? É aquilo lá, é realmente muito resiliente. E isso é muito mais do que você pode falar do Linux há 30 anos, entendeu? Os caras resolveram um problema do Linux de 30 anos, eles resolveram, né? Que daí, sei lá quando é que foi que começou o Nix, então não devia ter 30, mas agora tem 30, né? Então, assim, é realmente um feito incrível, assim, eu acho, é por isso que eu vejo tanta gente defendendo o negócio, assim, sabe? É por isso que os caras são chatos, porque ele resolve um problema que ninguém resolvia, sabe? Então é um negócio muito legal, assim, você brincar com isso. Então é isso. Eu tenho uns pontos aqui para adicionar. Eu vou falar primeiro só comentando sobre o que o Giovanni falou rapidinho, e depois eu volto para contar a minha historinha ali também, né? Mas uma das coisas é o seguinte, o que o Giovanni falou, ele usa um unstable, e daí para algumas coisas ele vai para o estável, né? Ele usa por padrão um instável e depois vai para o estável. Eu faço o contrário. Eu uso tudo no padrão estável, e o que eu preciso ou quero que esteja mais atualizado, exemplo, o VS Code, ele fica enchendo o saco com a notificaçãozinha ali de atualização, você não está na versão mais nova. Eu boto o VS Code no estável só para não me encher o saco. Eu preciso de algum pacote que ainda não está no estável. Já aconteceu, acho que 2 vezes. Então eu fui lá, coloquei o pacote do instável, eu só boto literalmente unstable ponto nome do pacote na minha configuração. Tipo, aí é uma palavra a mais no meu arquivo de config, sabe? Muda, é um trabalho mínimo, assim. E isso é muito bom. Sobre a Lang, Essas aplicações, viu, Lucas, que se auto-atualizam, eu costumo nem usar no Nix, cara, porque elas ficam desatualizadas, cara, e assim, e ela fica enchendo o saco e tal, né? Se bem que o VS Code, ele tá no Nix, então assim, o update dele é rápido o suficiente, né? Pra não ficar mas incomodando. é porque ele incomoda, mas o que você faz? Se você deixar no unstable, você só faz o rebuild quando ele começar a te encher o saco, entendeu? Literalmente NixOS traço rebuild, ele faz o rebuild do sistema inteiro, no Nix normal, não sei como é que é, né? Só no gerenciador de pacote de cabeça, mas ele faz o rebuild do sistema inteiro e acabou, resolveu o problema. Então, geralmente eu uso por ali e eu faço o rebuild do sistema também com alguma frequência, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, dependendo do que for, porque eu sou, agora pensando no que o Giovanni falou ali, eu sou o cara conservador, nesse sentido. Então, o que eu faço? Eu deixo tudo no estável e eu coloco todos os meus pacotes a nível de sistema. Então, tipo, eu sempre faço rebuild. Em vez de eu ir lá e alterar o estado, um pouco do estado do meu sistema, que tem como fazer isso, tá no Nix. Eu falei que não tinha, mas existem gambiarras e coisas experimentais que que eu, por exemplo, não aconselho mexer com esse tipo de coisa. Mas eu faço todos os meus pacotes a nível de sistema. Então, todos os meus pacotes ficam a nível do sistema inteiro, que vai para o meu usuário, que vão para o meu shell e daí por diante. Então, isso me dá algumas vantagens nesse sentido, de ser mais conservador e tal. Mas aí, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Você falou que o Nix dá mais trabalho. Só fechar esse último ponto aqui. Sim, de início. Quando você começa a usar Nix, ele é muito não familiar, cara. Assim, do Linux padrão, de você usar um apt da vida e tal. E aí agora eu vou contar um pinguinho da minha historinha, como é que eu conheci o Nix, né? Eu, lá em 2017, por aí, eu comecei a querer trabalhar um pouquinho com inteligência artificial, ainda na faculdade, e fui ver as bibliotecas mais famosas, como é que a gente fazia o basicão das coisas, como eu falei. O Giovanni estava aqui na hora, né? Mas eu sou engenheiro metalurgista, né? Eu vim de outra área também. Comecei a mexer com isso, comecei a usar Linux mais a fundo e tal. E ali, cara, já começou um inferno na minha vida, que é uma coisa chamada NVIDIA, cara, com Linux. É uma desgraça. Isso é uma maldição na vida do ser humano. E para mim, em especial, porque eu dependo da NVIDIA, porque eu uso CUDA. Então pensa, olha essa árvore bonita de dependência. Você tem uma placa de vídeo, você tem o driver da placa de vídeo, você tem as coisas relacionadas ao CUDA, você tem as bibliotecas que vão trabalhar com machine learning e os wrappers ali em volta, em cima disso aí tudo. Então isso é uma cadeia gigantesca de coisas que você precisa de uma configuração muito específica.
E eu, naquela época por ali, 2018, por ali, eu já consegui fazer funcionar e tudo. Perfeito, botei num Ubuntu da vida, foi um inferno para fazer funcionar, mas falei: "Pô, tô aprendendo aqui ainda, não vai ser tão difícil nas próximas vezes, né". Idiota eu. Fui passar todo esse sofrimento de novo, mas ali quando fui formatar a máquina por algum motivo específico. E, pô, no meu caso, era trabalhos às vezes com data science, modelos exploratórios básicos, tipo, coisas pessoais minhas mesmo nesse caso. E aí o que que acontecia? Pô, eu já tenho hardware, cara. Eu só quero usar o que eu tenho, sabe? Tipo, eu paguei por essa porcaria, eu tenho uma placa de vídeo aqui nesse notebook, depois agora eu tenho uma máquina mais bruta aqui. Pô, eu já paguei pela parada, eu quero usar. Então isso pra mim era importante, eu sou, tipo, teimoso nesse sentido de aproveitar aquilo que eu tenho. E na época, tipo assim, nem conhecia Docker direito, nada do gênero, mas, e foi popularizando mais também nesse sentido de ir pra machine learning e bibliotecas nesse sentido de virar meio que um padrão de indústria de como utilizar. Só que, pô, dá um overhead a mais, você tem que ter uma configuração de sistema específica, eu também já não era experiente, era bem mais júnior do que eu sou hoje, inclusive. Então, assim, eu quis teimar e fazer instalação nativa e fiz aquele sofrimento lá. Então, sofri a primeira, a segunda, a terceira vez. E, cara, esse ecossistema em si, ele é uma desgraça completa, porque nenhuma documentação faz sentido. Você tem, para fazer a instalação de todas essas dependências que eu falei aí, você pega as docs e vai nos manuais, tem coisa que você não pode instalar na ordem que eles mandam. Porque se você fizer isso, mudam variáveis de ambiente específicas numa ordem que deveria ser a ordem certa, mas é a ordem errada, e você quebra o processo de instalação, etc. É um inferno. Chegou início do ano passado, mais ou menos, eu resolvi ter a grande ideia de formatar minha máquina pessoal, porque eu queria. Saiu a LTS nova do Ubuntu. Eu usava o Ubuntu já também nessa máquina, sem formatar nem nada, desde a 20 ou da 18, tá? Aí saiu o Ubuntu 24, eu falei, pô, vou formatar, vou tentar fazer o update, como estava meio quebrado no sistema, não estava funcionando o update, era muito antigo, eu falei, vou formatar e instalar de novo. E aí começou um inferno na minha vida, que foi o Ubuntu 24, que saiu uma LTS completamente cagada, dava problema com Electron, dava problema com VS Code, que era a principal coisa que eu usava para projetinho pessoal, essas coisas. Funcionava, eu consegui fazer funcionar o processo de instalação de todo esse ecossistema aí para trabalhar com machine learning nativo lá no Ubuntu, só que tinha todos esses montes de problema associados à distro ali naquela época, tá? E eu uso Gnome, eu gosto de usar Gnome há muito tempo. No KDE dava menos problema, mas na Gnome eu sei que dava muito problema, e eu vi tipo, umas 20 pessoas, pelo menos, que eu tive contato assim, mais próximo, que estavam com o mesmo tipo de problema na LTS 24 do Ubuntu. E eu também fui burro, porque eu fiz essa mudança aí, tipo, na segunda semana que lançou, tá? Tipo assim, juvenil. Eu tava animado e preparado e fui lá fazer. E aí, cara, tipo, tava um inferno no Ubuntu, falei, cara, eu vou testar outra coisa. Fui pro Debian, stable, tive problema de driver no Debian, porque não tinha os drivers que eu queria, e eu não queria tipo, puxar de uma outra fonte, etc. Queria ter um negócio mais estável. Do Debian, eu voltei pro Ubuntu, não. Eu anotei aqui um históricozinho, vamos ver se eu me lembro do que eu fiz aqui. Mas, enfim, eu fui pro Debian, tive problema de driver, voltei pro Ubuntu, continuou dando problema, testei o Ubuntu com KDE, mudando do GNOME para o KDE, também tive alguns problemas, testei outras flavors do Ubuntu, por exemplo, acho que aquela Band, se não me engano, aquela bonitinha, que parece bonitinha no site, mas na prática a usabilidade dela não é legal, também não gostei e tal. E aí, nesse vai e vem, eu tive várias vezes, assim, de formatação e outras coisas do computador, e falei, cara, eu vou ter que fazer um scriptzinho para fazer esse processo aqui funcionar, né? Porque eu não aguento mais fazer todas essas etapas 1 bilhão de vezes. Fiz um scriptzinho de bash, eu consegui fazer funcionar, deu tudo certo, para fazer tudo isso aí. Só que a instalação desse ecossistema todo, né? Só que, cara, ainda assim, quando eu ia para outras distros ou testava outras coisas, frequentemente, mesmo usando as mesmas ferramentas, um apt da vida ali, frequentemente eu tinha problema, tá? Essas coisas específicas ali relacionadas a esse ecossistema da NVIDIA. E aí, cara, eu fiquei nesse sofrimento, vou para lá, vou para cá, testo várias coisas, até que eu falei, cara, eu preciso de um negócio mais bruto para aguentar o que eu tô fazendo aqui. E aí eu dei uma pesquisada, eu achei na época o Arch como possibilidade. Nunca tive experiência com arte, sempre ouvi falar que, tipo, é muito difícil, é muito complexo, tem que fazer build de muita coisa do zero e tal. Tipo assim, falei, cara, não tá muito no sentido que eu quero.
e achei alguma coisinha relacionada ao NixOS. Aí eu falei, pô, sistema declarativo, diferente, é Gnome também, eu gosto de Gnome, aí é o Gnome puro. Vou tentar. Pior coisa que eu poderia ter feito. Vocês que estão começando aí com o Nix, não comecem indo pro NixOS de cara, porque ele é muito... A questão de não ser familiar é extrema no NixOS. Tipo assim, tudo você vai fazer de um jeito diferente, que é relacionado ao sistema. Tá? E aí, bicho, deixa eu ver aqui. Eu pulei de cabeça ali no NixOS, né? E foi mudando bastante o meu workflow em geral. E eu descobri que no NixOS, por mais que eu demorasse, batesse cabeça para aprender algumas coisas a primeira vez, eu fazia uma vez e estava resolvido para sempre. Tipo, aprendi a resolver um problema, pronto, acabou, eu não tenho mais esse problema. Sabe, tipo, essa questão dos canais, de mixar os canais. No início eu não sabia fazer isso direitinho. Quando eu aprendi a fazer mixagem dos canais unstable e stable, foi resolvido essa questão do ter um pacote que está desatualizado. E eu ter os pacotes estáveis congelados para sempre, num conjuntinho de coisas que vão funcionar toda santa vez, em toda máquina que eu tenha, isso é para mim uma vantagem infinitamente maior do que a desvantagem de eu ter que aprender a usar o canal unstable junto com o stable. Entendeu? Tipo, é um aprendizado a mais que você tem pequeno, mas que te dá um benefício absurdo. E o Nix tem muito disso. Então, assim, a minha história foi meio que essa com o Nix. Eu cheguei pulando de cabeça no NixOS, fiz essa merda aí, né? Mas na época eu tava com tempo para isso. E, cara, foi muito bom. Tipo, tem todas as vantagens possíveis relacionadas a isso. Então, eu entrei mais ou menos por aí. É isso. Beleza, beleza. Agora. Eu reitero, não comece no NixOS, cara. Não faça isso. Você vai se fuder. E assim, todo update você vai precisar de um reboot ali. É um negócio complicado, assim, as coisas mais. Né, não é o ideal. Eu vou só. A gente está falando muito do lado nosso, do lado do dev, da experiência do dev, da configuração local. Assim, eu vou fazer uma pergunta relacionada à configuração local específica para o Gabriel, né, que está aqui, só para ele se enquadrar, mas depois a gente passa para outra parte que é um pouquinho mais polêmica. Assim, Gabriel, não tem como a gente resolver esses problemas que o Nix resolve de forma local, se eu for usar containers? Como a gente resolveria isso com containers, por exemplo? Cara, tudo que eu vi até agora, que o Lucas, Danilo e Giovanni comentaram, foram problemas de gerenciamento de dependências mais local do que mais, eu digo pessoal, do que para desenvolvimento de aplicações para ser desenvolvedor, etc. Né? Eu não conhecia o Nix tão a fundo assim, eu já entendi bastante coisa que vocês falaram. Só que uma coisa que eu fico pensando hoje, ele é praticamente... Isso é uma pergunta que eu quero fazer para vocês, Giovanni, Lucas e Danilo. Hoje ele é praticamente a parte do gerenciador de pacotes, ele é praticamente uma alternativa para o Flatpak, para o Snap. Então estou no caminho certo, ok. Então, o que eu imagino é o seguinte, se a gente for fazer, por exemplo, desenvolvimento, porque eu estou falando de containers, eu imagino a parte de desenvolvimento. Né? Hoje é muito difícil a gente usar containers para algo que seja pessoal, ou algo que seja... É possível, dá para fazer esse tipo de coisa. Né? Muita gente tem home lab, por exemplo, subindo coisas em containers, não necessariamente você quer fazer deploy de coisas de serviço. Mas uma coisa que eu gosto muito dos containers é a questão de você... Isso eu sofri agora que eu fiz a troca de sistema operacional recente, é essa possibilidade de você ter, de certa forma, a imagem, né, que é de certa forma igual a build do Nix. Eu vou rodar uma aplicação que alguém construiu para mim, né? Então, vamos pensar assim, um Nginx da vida que ele está compilado ali dentro, né? Vamos pensar nesse sentido. Mas tem aquilo, né? Ele não é... O processo de build de uma imagem, né? Estou falando de imagem, e ela não necessariamente ela é... O que eu quero dizer com isso? Eu imagino que no Nix, com certeza o vídeo vai funcionar, mas no Dockerfile, por exemplo, pode ter uma dependência externa e pode falhar. Daqui uma semana aquele Dockerfile pode funcionar, né? Porque no meio do Dockerfile tem um download de um GitHub da vida ali, e hoje funciona, amanhã não vai funcionar porque alguém mudou a versão. Então, isso eu vejo como uma fraqueza, né, no processo de build. Mas a partir do momento que a gente tem a imagem pronta,
Eu estou falando da minha experiência. É muito difícil uma imagem ela dar problema depois que ela está pronta, né? Então, eu tenho uma imagem que foi construída, ela está no Docker Registry da vida ali. Eu tenho certeza que ela vai funcionar do que se eu rodar ela hoje, se eu rodar ela amanhã, daqui a algum tempo, né? Da parte da aplicação, eu tenho essa certeza que o processo de build funcionou, ela vai funcionar. E isso é a minha experiência como parte de desenvolvedor que depende de aplicações construídas por terceiros, né? Mas ouvindo o que o pessoal comentou sobre o Nix, a ideia é muito boa. O speech de venda é muito bom, né? Mas eu gostaria de ser educado de uma maneira de como que a gente pode utilizar isso no desenvolvimento. Como que a gente vai fazer deploy de uma aplicação Nix? Por exemplo, uma empresa hoje, ela pode substituir a stack dela de containers para usar Nix e fazer o deploy desse pacote Nix. Eu estou chamando de pacote Nix, que eu não sei o nome. Mas ele pode fazer um pacote Nix e subir num servidor hoje? Agora sim, estou puxando o assunto de versus ali. Você quer entrar? Vai, Danilo, vai, Danilo. É o Danilo levantou a mão. Eu vou te dar um pouquinho da minha experiência, tá? Aí entrando já na questão do porquê que eu comecei a estudar o Nix. Eu trabalho há 3 anos já com uma empresa que nós utilizamos Kubernetes para absolutamente tudo, tá? Então, nós temos uma arquitetura de microserviços, todos os nossos serviços são microserviços, é tudo conectado, tudo roda via Docker Image. Na verdade, eu não gosto muito de me referir a Docker Image, porque Docker é a tecnologia e, na verdade, o Docker é a marca e, na verdade, a tecnologia é OCI, né, é o container em si. Daí a gente pode entrar nessa questão de discussão de se Docker é bom, ou Podman é bom, ou Rancher, ou vai lá que seja. Mas, assim, nós trabalhamos com containers, trabalhamos com Kubernetes, trabalhamos com essa gama de microserviços. E veio a questão, nós como desenvolvedores, para estarmos o mais próximo possível do ambiente de produção, a gente tem exatamente uma cópia da produção também em cloud. Então, imagina assim, eu tenho o meu namespace dentro do Kubernetes, com todos os serviços rodando, um banco de dados para mim, eu posso fazer o que eu quiser absolutamente naquele ambiente, tá? Qual que é a grande questão do Docker, na minha opinião, do container, na minha opinião? A partir do momento que você tem a imagem, ela é imutável, digamos assim, porque ela tem as layers, só que a layer ela é um SHA-256, é aquilo e acabou, certo? Aonde você baixar ela, ele vai baixar aquela layer, vai subir e finalizou. O problema é a execução da compilação dessa imagem, ela não é padrão em todos os lugares. A minha máquina vai gerar um resultado, a máquina do Giovanni pode gerar outro resultado, a máquina do Lucas pode gerar outro resultado, a sua pode gerar outro resultado. E é isso que, aí eu entro assim, eu não acredito que o Nix substitua o Docker. Você pode? Pode substituir. Mas eu acho que ele está mais para um adendo do que um substituto. Porque existem derivations e comandos no próprio Nix que você consegue fazer um build de uma aplicação. Era uma das coisas que eu estava, inclusive, testando para a empresa que eu trabalho, que é fazer o build de uma aplicação Go, utilizando os derivations do Nix, e o resultado dessa derivação, eu gero uma imagem OCI que eu posso subir no Docker, posso subir no Kubernetes, posso subir no Podman, no Rancher, qualquer lugar. E aí eu tenho a certeza de que, se eu pegar este meu arquivinho Nix, esse meu flake, ou a forma como eu decidi criar, e mandar para você, ou mandar para o Giovanni, ou mandar para o Lucas, ou para o Carlos, você vai executar na sua máquina e ele vai gerar exatamente o mesmo resultado. Entendeu? Que aí, essa para mim é a grande sacada do Nix, ele traz essa pegada da programação funcional, de que tudo é declarativo e nada se modifica, ou como eu citei no começo da nossa meeting, que o Giovanni ainda não estava,
eu diria que o Nix é a nossa blockchain para o desenvolvimento e para o SO. Uma vez que você fez, você não muda mais. Se você for mudar, é uma nova versão, não é mais aquela que você tinha antes. Entendeu? Então, eu acho que eu já cheguei a pensar assim, nossa, pode ser que o Nix realmente venha a substituir qualquer tipo de tecnologia de containers, mas hoje eu vejo mais como um encaixe ali para solucionar esse tipo de problema eu estou fazendo download do GitHub e está dando problema porque mudou a versão, saca? Legal. Antes do Lucas comentar e do Giovanni, então eu estava pensando da maneira correta. Então o Nix ele não está vindo para substituir o container como o runtime, a parte de runtime dele, né? Você quer resolver o problema da imutabilidade na hora de construir a aplicação. Aí sim, você pega o que você construiu, joga dentro de uma imagem e você tem certeza que aquilo ali vai funcionar em qualquer lugar. É como normalmente a gente faz com o Go hoje, né? A gente faz o binário, joga o binário vazio dentro da imagem, né? Faz um from scratch ali e você não instala nenhuma dependência. Isso é uma abordagem bem interessante. Você tentar, de certa forma, tirar essa incerteza do processo de build, né? Separar ali o joio do trigo, né? Faz o processo de build com uma ferramenta que você tem certeza que ela vai garantir a imutabilidade e depois, se você for levantar isso para serviço ou para construir sua aplicação própria, aí coloca dentro de uma imagem, sobe do jeito que você quiser, qualquer tecnologia de containers. Isso é uma abordagem bem interessante. Hoje, quando você, aí Danilo, Giovanni, Lucas, quando vocês constroem uma aplicação Nix, isso é um binário que pode ser executado em qualquer lugar? Qualquer lugar. O que é a saída de um build no Nix? Então, assim, eu acho que está faltando explicar um pouco como é que esse processo funciona, né? O Danilo tocou rapidamente num termo que eu não sei se a gente já explicou, que é a questão da derivação. A derivação é o resultado de um processo de build, que tem vários inputs ali. E aí, o que você tem, Gabriel, é uma dependência de um pacote sobre o outro, de uma derivação sobre a outra, os pacotes, assim, né, são as derivações, de uma derivação sobre a outra. Então, imagina que você quer compilar, pegar uma aplicação que você tem escrita em C. Aí você toma a derivação do GCC 15, sei lá, entendeu? E usa aquela ferramenta para fazer o build da sua aplicação, e aí a sua aplicação fica composta dessa forma. Isso quer dizer que toda vez que você buildar a sua aplicação com aquela dependência, vai funcionar, porque aquela dependência também foi buildada da mesma forma. Entendeu? Então é uma árvore de construção de uma. Quase igual o layer no processo de build de container. Não é exatamente a mesma coisa, porque você não tem a questão. O que acontece é o seguinte: quando uma aplicação é buildada, ela gera uma nova derivação. O caminho é criado um diretório no seu disco, onde é colocado o resultado daquele build. E aí aquilo que é usado depois. Então você não tem a questão das camadas que a gente tem no container. Entendeu? Então o que você tem são várias aplicações identificadas por um nome qualquer ali que elas têm dentro do sistema e elas estão buildadas dentro de um diretório. Simplificando bastante é isso, tá? E aí o que acontece? Quando você faz o processo de build, ele vai compilando tudo isso daí, ou então ele baixa os binários já compilados de um cache, o que torna tudo muito rápido, né? Então se você tiver num x64 ele vai baixar e vai executar. Como é que ele faz isso? As aplicações não são linkadas contra os caminhos padrão do Linux, né? Onde ele coloca os loaders, etc. Então você tem no Linux lá o caminho padrão de uma aplicação GNU, com GCC, GNU, não sei o que, vai ter aquelas dependências e tal. É totalmente diferente. Então, ele vai assumir as dependências, os loaders, etc., de dentro do espaço do Nix, entendeu? Então, tuas aplicações, elas não têm o problema. Qual o problema que você tem no container, né? Que você precisaria resolver, né? As dependências e tal. O container vai resolver esse problema, porque as dependências estão fechadas ali dentro. No Nix, a árvore de build está fechada. Então, você tem certeza que ela vai funcionar.
entendeu? Então O user lib do Nix é a pasta dele. é fechado. Então Uhum. você garante que uma determinada versão de pacotes Unix vai compilar porque ela já foi compilada antes. Você não tem o problema de dependência cruzada, que é tão comum em qualquer sistema operacional, em qualquer sistema de dependência você vai ter esse problema. O Docker resolve isso fechando essas dependências dentro de um ambiente isolado. O que ainda pode dar problema, porque muitas dessas dependências não estão ligadas a número de versão, elas são flexíveis, né? Elas andam. No Nix elas não andam, elas estão fechadas dentro de um commit. Então, se ela buildou um dia, ela vai buildar de novo. Se você buildar de novo uma versão diferente, ela pode falhar. Mas se você buildar a mesma versão, ela vai funcionar. Então, as derivações são esses pedaços do Nix que geram uma nova aplicação, uma nova biblioteca, uma nova coisa que você vai usar ali, tá? Então, você tem uma unidade de build, de deploy, que é muito parecida nesse sentido com a do Docker, mas ela é melhor que a do Docker, porque existe uma diretiva dentro do build que a gente não builda coisa dinâmica. Então, assim, a hora que você builda um commit do GitHub, por exemplo, você tem que dar o chá do commit, mano. Se você não der o chá do commit, você não builda. Então, assim, eu falo, tô buildando tal tag, certo? Beleza. Qual é o chá? Porque você pode mudar a tag do commit do GitHub, né? Então, muita gente não sabe disso, mas você pode, né? Então, eu falo, não, você tem que me dar o chá do commit daquela tag, entendeu? Então, se você não fizer isso, você vai ter uma série de erros e tal. Até dá para fazer em alguns cenários e tal, mas em geral, o padrão não, você vai ter que buildar aquele commit, aquele chá, etc. Então é garantido que vai funcionar, sabe? E em geral, você builda muito pouco, tá? Porque você puxa de um cache que eles já têm, e então a hora que você manda buildar, você está basicamente fazendo download de binário, né? Entendi. É isso. Como que fica a diferença de arquiteturas nesse caso? Para você ter só uma ideia de como que esse negócio do build do Nix é chato, com links dinâmicos, se você, eu não uso o Nix como OS, porque se eu tentar usar ele com Node, por exemplo, e tentar usar um Node GIP, um Node Sharp da vida, ele dá erro porque as bibliotecas de C++ são linkadas dinamicamente, no Nix simplesmente não funciona, porque ele não aceita absolutamente nada dinâmico, nada. Aí tem os workarounds da vida, mas eu prefiro ficar no Ubuntão velho de guerra lá, ou no Arc, que é mais simples. O que ele não respeita, o Nix não respeita uma coisa que é o File System Hierarchy Standard, sabe? Então, exatamente, o FHS. Então, assim, as dependências têm que estar em tal diretório, que não sei o que. Ele caga para ele ter a estrutura dele, entendeu? Por isso que às vezes você vai pegar uma extensão do Visual Studio Code e ela não funciona, porque ela quer chamar um binário que está no lugar e não está, ela quer uma dependência que está no lugar e não está. Então aí os caras fizeram uma gambiarríssima, assim, que é fazer uma simulação desse File System Hierarchy Standard, e aí funciona. Então, assim, eu não tenho tido problema com as minhas extensões Então, eu tenho usado as extensões do Visual Studio Code da loja do Visual Studio Code lá, daquela loja proprietária lá da Microsoft. No começo, essas extensões simplesmente não rodavam. Não funcionavam, entendeu? Aí os caras fizeram o Visual Studio Code gambiarrado ali, que funciona desse jeito, tá? Eu também uso lá e funciona bem. Mas também é importante falar, tem como você puxar as extensões da Nix Store também. Tem, mas é um saco, porque aí o pessoal tem que colocar lá, entendeu? Aí, mas o que eu ia falar é o seguinte, sobre essa questão de usar uma imagem do Docker ou não. Tipo assim, pensa o seguinte sentido, o Giovanni até falou já isso, mas no Nix, as partes que formam, as dependências que formam essa imagem que você quer fazer, elas já são fechadas e imutáveis. Esse processo de build, ele é imutável. Para que você vai ter que ter uma imagem fechada com as dependências A, B e C, por exemplo, os pacotes A, B e C, e aí você quer uma outra imagem parecida com essa. Você vai ter que fazer uma outra imagem que vai ter A, B e D. Não vai ter o C. Aí você quer fazer uma outra imagem, aí você vai ter o A, aí você não vai ter o B, aí você vai ter o C e o D. A, C e D na terceira. Então você tem que ter várias imagens para suprir essa necessidade de ter imagens diferentes quando você vai mudando essas dependências.
o Nix, o que é que ele faz? Ele congela a dependência, ou congela o pacote, e congela o pacote, o processo de build. Então você não precisa mais ter uma imagem fechada. Você garante que você, sempre que você quiser buildar aquele sistema que você já buildou uma vez, você vai conseguir buildar de novo. Então o equivalente dessa imagem, no caso do Nix, é tipo assim, você realmente. Deixa eu fazer uma provocação, né? Tipo assim, você realmente precisa de uma imagem, nesse caso? Entende? Esse que é o ponto. Deixa eu ver aqui. Tá, enfim, basicamente é isso, né, no caso. Outra questão que o Giovanni falou um pouquinho mais cedo é sobre a Nix Store, ser muito pesada e tudo, e você tem que ter um fluxo de dados ali muito grande, etc. Só que isso também é bom, por quê? Pensa que você vai ter agora, fazendo um comparativo com containers, tá? Então você tem um ambiente X e um ambiente Y. Você vai ter que ter a imagem completa do ambiente X e a imagem completa do ambiente Y ali de forma geral. Geralmente, né? No Nix, ele vai reaproveitar na loja os pacotes na hora que se você quiser fazer o build X ou o build Y. Se você tiver, tipo, um Nix Shell que gera esse ambiente X e um Nix Shell que gera o ambiente Y, e eles dois usarem a mesma dependência, eles vão usar o mesmo caminho da loja. Entende? Então, eles reaproveitam aquele espaço ali. Então, sim, tem suas diferenças aí, mas é uma mudança de paradigma mesmo. Sabe? Tipo assim, de ver o que vale mais a pena em cada caso. E você não tem o isolamento de namespaces e cgrupos que você tem no Docker, né? Então, assim, existe um ecossistema criado em torno dessa segurança toda, né? O Kubernetes, tudo mais, tudo isso, essas ferramentas que a gente viu surgindo em torno da ideia do Docker, né? Elas partem das premissas que a gente não tem no Nix, né? Então, assim, eu acho que a grande vantagem da empresa Docker foi ter se criado, porque assim, a ideia de container a gente já tinha ela, né? Ela não é novidade, ela não foi inventada pela galera do Docker. Eles basicamente pegaram a ideia de namespace, group, chroot e tipo empacotaram de uma maneira que funciona bem, né? A questão é a ideia da imagem do container, ela é muito inteligente, porque é uma promessa que a gente não tinha resolvido. E os caras falaram, não, vou criar aqui um padrão que a gente consegue deployar em qualquer lugar. Incrível, parabéns, os caras foram foda nesse negócio, né? Esse problema do isolamento da imagem, da criação da imagem e tal, esse problema o Nix resolve, de maneira melhor, inclusive. Mas o problema do isolamento não resolve. Então, assim, não dá para criar todo o ecossistema que a gente tem com Docker, de ferramentas, etc., com o Nix. Por exemplo, o Kubernetes não faria sentido com o Nix, porque você quer o isolamento dessas aplicações. Você quer poder... você não, por exemplo, uma empresa que tem 300 aplicações rodando, cada um abre a porta a 3.000, foda-se. Depois, na hora, eu exponho em outro lugar. Entendeu? Então não é um problema de dev mais essa, né? Então a gente tem algumas questões ali de configuração no Docker que você não vai ter no Nix, entendeu? Não é feito exatamente para aquilo, né? Então eu achei a ideia interessante aqui, né? Vou buildar e vou pegar essas aplicações e vou jogar aquilo dentro de uma imagem Docker, né? Que o Danilo mencionou. Achei interessante, tal, né? Uma maneira de você buildar aquilo, tal. É interessante, mas o Docker vai muito além desse problema que a gente está discutindo, né? O problema que a gente tem em comum é realmente a criação da imagem para execução. Isso realmente é um problema comum dos dois lados, né? E inclusive eu lembro de foi uma das alternativas que eu considerei, tá, Gabriel, quando eu estava olhando meus notfiles, que era eu lembro da Jess Frazell, que trabalhou no Google, na Microsoft, ela agora está com uma startup de hardware. Ela começou a divulgar muita ideia de você ter Docker como binários. Então, na hora que você der LS, o LS é um container. Entendeu? Pô, eu achei a ideia muito foda. Assim, falei, deixa eu dar uma olhada. Essa ideia funciona. Qual que é o problema? Você não tem o sistema de pacotes que o Nix tem. Né? Então, esse é um problema de você precisar de um repositório. O Docker Hub não é esse repositório, não existe um mantenedor geral desses pacotes, né? E tem um outro problema, que cada container é completamente isolado. Então,
você não tem dependências sendo reaproveitadas. E no Sim. Nix, não. Você tem lá o glibc, ele está sendo compartilhado com todo mundo. Né? Tá certo que tem 10 glibc lá dentro, né? Tem 10 versões diferentes. Mas muitos deles são compartilhados, entendeu? Então, você tem um aproveitamento desse espaço, dessas bibliotecas que no Docker e nos containers você não tem. Né? Então, eu acho que são propostas diferentes. Assim, eu consigo imaginar alguém tentando ainda falar, então vamos criar um Unix com container, tá? Dá até daria fazer. Orquestrador de Unix ali. Mas, cara, é um trabalho gigantesco de criar esse package manager que os caras criaram lá. E existe toda uma governança para aquilo funcionar. E é uma organização que eu nunca tinha visto, cara, no nível que os caras, na escala que eles fazem para funcionar, o sistema de build deles, o sistema de manutenção de pacotes é muito bem pensado, cara. Porque é uma escala de, sei lá, milhares, dezenas de milhares de pacotes que estão a galera tá mantendo, sabe? É realmente um esforço de organização surreal, sabe? Recomendo você dar uma olhada uma hora no repositório do Nix Packages e ver os commits, ver os issues, ver os pull requests, você vai ficar maluco, cara. É realmente muito grande, assim, é um negócio bonito de você ver a organização de pessoas que não se conhecem fazendo aquele negócio funcionar, sabe? É foda pra caramba, cara. Um ponto aqui que eu me lembrei rapidinho, na questão de derivações que o Danilo e o Giovanni falaram, e nessa questão de isolamento também, só para ficar um pouquinho mais claro como é que o Unix resolve isso, né? Seja dentro de um NixOS ou dentro do próprio, usando só o próprio gerenciador de pacotes, tá? Toda derivação, ela pode ser criada do zero, tipo um sistema, geralmente, ou ela é baseada em alguma outra. Então, você tem, por exemplo, o meu sistema aqui. Então, eu tenho um nível de sistema, que é um ambiente, digamos assim, uma build ali do Unix. Desse sistema, tem uma derivação que é o meu usuário. O meu usuário, tudo que eu faço de configuração ou de alteração relacionada ao meu usuário não afeta o meu sistema. Nunca. E o Unix força essa separação. Tá? Então, tudo que você faz no ambiente de usuário em específico, por ser uma derivação do sistema, não afeta em nada para trás. Aí dentro do meu usuário eu abro um shell específico, um Nix Shell. Esse Nix Shell, ele não afeta em nada o meu usuário. Então eu posso testar o que eu quiser ali. Eu posso testar algum aplicativo novo, eu posso testar um framework qualquer que eu quero baixar alguma aplicação, qualquer coisa que você fizer no Nix Shell, você tem certeza de que aquilo não vai afetar o seu sistema como um todo. Então, tipo assim, esse isolamento é meio que gerenciado pelas derivações, tá? O Giovanni falou sobre o pessoal que fazia mais ou menos um análogo ali do Docker e de orquestração, etc. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, a galera do Caxix já tá, a mesma empresa que mantém o Caxix, né, já tem alguma coisa nesse sentido, tá? Não vi muito a fundo, mas eu sei que existem coisas ali, né? E é isso, cara, assim. Ô, Lucas, um- uma coisa. Quando A você. parte do Caxix, o que eles têm é justamente essa questão de você pegar as derivações que você consegue gerar no Nix e através de um comando nativo do Nix você gerar um OCI para ser utilizado como uma imagem Docker mesmo, entendeu? Eu acho que, como o Giovanni falou, é muito difícil você tentar suprir com o Nix o que o Kubernetes ou Docker ou qualquer outro container compliance consiga fazer hoje em dia. Eu acho que tem mais a agregar do que substituir, entendeu? Sim, Porque concordo. é muito... Cara, são anos de estudo. E mesmo que você tenha uma galera trabalhando, você tem empresas trabalhando com Unix, igual a Caxix é uma empresa, você tem que pagar para utilizar os serviços de cache deles, eles têm o DevEnv, que é um negócio espetacular, que utiliza todo o ferramental do Unix por detrás para você criar ambientes de development efêmeros e tal, mas assim, é um grupo de pessoas trabalhando para transformar isso num negócio bacana, e está sendo um negócio bacana, só que é muito difícil de você conseguir tirar isso do papel sem uma grande empresa, como, por exemplo, uma Docker da vida, uma
Google da vida com o Kubernetes e por aí vai, por detrás para poder levantar fundos para chegar nesse nível de, hoje nós vamos substituir o Docker por Nix e ponto, entendeu? Só É, um comentário rápido aqui, eu verifiquei aqui, o Nix é de 2003, tá? O Docker, se não me engano, é 13, né? Então, tipo assim, o dobro da idade aí, basicamente, do Nix. Então, tipo, é bem antigo. Mas é engraçado, porque é exatamente o ponto que eu queria tocar, né? Essa questão do Cachex, que a gente falou agora, além de outros pontos, como por exemplo Flakes, né? Que é uma coisa que todo mundo que está trabalhando com Unix usa, que é uma maneira de você travar suas dependências, né? Você percebe que são coisas que não funcionam direito. No sentido seguinte, Flakes é uma funcionalidade instável. Eles tem anos que a galera usa Flakes, e ela está em beta há milhares de anos ali assim, e os caras não liberam. Né? O Cachex tem um problema, ele sugere uma configuração que tem um problema de segurança gravíssimo ali, né? Que ele pede para colocar o usuário dele lá no Trusted Users, e aí ele pode assumir root a qualquer momento, assim, sabe? Um build errado ali, ele pode te ferrar, né? Então, é um negócio muito delicado. Então, você percebe detalhes no ecossistema Nix, onde ele parece que está imaturo ainda, sabe? Esse negócio do Flakes, por exemplo, é uma coisa que, cara, é muito disseminado. Se você for olhar na literatura de Nix, todo mundo... os exemplos que todo mundo usa é considerando Flakes. Flakes é uma tecnologia estabelecida, certo? Todo mundo usa. E os caras ainda viram e falam, não está estável e não é parte final ainda. Mas, meu, como? Com quem vocês vão ter que conversar para entender que esse negócio já está em uso? Entendeu? Não adianta, não tem mais como você virar e falar assim: a gente pensou que Flakes é uma ideia ruim, nós vamos fazer. Não, mano, não dá mais para fazer isso, sabe? Então, assim, são detalhes. Assim, o Cachex é uma ferramenta extremamente importante que resolve um problema que é importante, que é de ficar buildando toda hora, uma coisa que já foi buildada antes, e não tá. E que não é o Cachex resolve, mas é um problema que já tem resolução no Nix para você usar. O Cachex está só oferecendo o serviço, né? E a gente não tem isso resolvido ainda. São pontos muito importantes que a gente vê que não estão resolvidos, já deveriam estar resolvidos. E aí, quando a gente olha para o Docker, que resolve um problema muito menor. O escopo do Docker é muito menor, se você parar para pensar, tá? Ele é mais estável, né? Os problemas mais básicos, eles estão estabelecidos. Aí, assim, o Nix é de 2003, cara, eu achei que o negócio tinha 5 anos. Já estava na hora desse tipo de detalhe tá resolvido, sabe? Então, fico me perguntando assim, então não vai resolver nunca. Esse negócio tem 22 anos e não resolveu até agora, vai resolver nunca, cara, porque, já deu tempo para resolver, sabe? Só queria fazer uma observação, porque apesar do Nix ter iniciado em 2013, o gás mesmo, né, que fez diferença, começou a partir de 2017. Assim. Só falando relacionado ao projeto. Assim. Mas o que mudou em 2017? Não, como é que eu vou dizer? É o jeito deles trabalharem, tipo, diretiva, a forma que eles trabalham. É uma coisa gerencial, não é assim, não é tecnológica em si. Começou a pegar momento. Isso, acho que é tração, não sei esses termos aí. Tá bom, beleza. Só um ponto aqui sobre o que o Giovanni comentou também, a questão de features experimentais, né? Até eu falei ali, um dos meus motivos para vir para o Nix OS e usar isso em várias coisas, tipo, hoje eu uso o Nix, o gerenciador de pacote, inclusive na máquina de trabalho, porque facilita extremamente a minha vida. Tipo assim, já resolveu problemas de dependência quebrada de outras coisas que eu precisei fazer, tipo assim, eu preciso do Lazy Git, ferramentinha besta que eu uso de terminal. A da apt está quebrada, da apt ou da Snap, não lembro, está quebrada, eu usei a do Nix, com um comando na linha, então, tipo, me dá facilidades a mais também. Mas fora isso, a questão das features experimentais. Cara, um conselho, e o meu ponto de vista é que ninguém use feature experimental, se possível. Tem coisas que você só vai conseguir fazer usando com feature experimental, tudo bem. E se você precisa fazer e não tem outra alternativa, é aquilo, mas no Nix, muitas dessas coisas você não precisa usar features experimentais, tá? Por exemplo, tem, eu acho que é o Nix Develop,
se eu não me engano, que é outra feature experimental, que, se eu não me engano, ela mexe com o estado do seu sistema depois da build. Tipo, isso vai completamente contra a filosofia, digamos assim, do que o Nix prega de ser um sistema mais funcional, que é a mesma entrada, a mesma saída sempre, o mesmo build sempre, etc. Então, tipo assim, pra que você vai usar essa feature? A não ser que ela precise resolver um problema muito extremo seu, eu não vejo muito motivo para usar. O pessoal usa muito, por exemplo, combinado com o NixOS também, o Home Manager. É outra camada de complexidade em cima que você não precisa. Precisar você não precisa, você pode usar. E aí fica muito dessas dificuldades, às vezes, que o pessoal tem com o Nix, ou desses pontos que às vezes são mal vistos, digamos assim, são em coisas que são features experimentais e claramente são, tipo assim, a posição de que o pessoal que cuida do Nix e do NixOS hoje tem tipo, não utilize isso ou saiba que é uma feature experimental. No caso dos flakes, se eu não me engano, eles chegaram a quebrar coisas na parte estável do sistema quando eles foram inseridos. Tanto que até hoje não estão como estável, né? E nem sei se vão conseguir chegar no estável. Mas assim, vale sempre falar, existem alternativas para o que o pessoal faz com essas features experimentais, tá? Por exemplo, quase tudo que você faz, quase tudo não, boa parte do que você faz com os flakes, por exemplo, dá para você fazer com o Nix Shell da vida, tá? E outras coisas a mais. E aí vai da sua posição, tipo, eu vou tentar fazer por um caminho um pouco mais fácil, digamos assim, mesmo dentro da filosofia do Nix, e isso vai te dar um prejuízo, ou eu vou pelo caminho mais estável, e isso vai ser necessariamente mais difícil em alguns casos. Sabe? Eu vejo o seguinte, né? Eu uso o Nix só com o lado do usuário, eu não configuro a máquina toda. Então, o que eu uso para isso é o Home Manager. Né? Tentar usar existe uma filosofia, acho que é importante falar isso também para quem está assistindo a gente. A filosofia da galera do Nix é de dominar a sua vida, né? E usar do jeito que eles querem que você use. E eu respeito o jeito que uma boa galera deles usa, mas eu não preciso fazer o que eles querem, né? Então, assim, o que isso significa? É muito comum nesse meio de Nix eles falarem assim: você vai instalar só o que você precisa global, e aí para cada tarefa que você for executar, você vai usar um build só para aquele trabalho. Então, por exemplo, você não instala a ferramenta de Go global, o Go com o compilador globalmente. Você usa isso. Existe uma maneira de, a hora que você, por exemplo, entra num diretório, você tem um arquivinho ali de configuração, e você fala assim: cria aqui o meu ambiente. E aí ele já faz isso de maneira automática, inclusive com arquivo de environment ali e tal. É bem bonitinho, funciona super bem, inclusive, né? E aí você pega, faz o teu trabalho, e aí a hora que você sai desse diretório, a ferramenta é removida do seu path lá, ela sai do seu ambiente todo e beleza. Funciona. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ter as ferramentas globais, né? Então eu instalo tudo global, Go, Rush, a porra toda tá tudo global, né? Então, essa filosofia do Nix eu não ligo para ela, né? Eu prefiro ter as coisas disponíveis. Uso de vez em quando falo, pô, o meu Node global é a versão X, e aí eu estou num projeto de Node que é a versão Y. E aí eu faço desse jeito. Comecei a achar até mais legal do que usar, por exemplo, NVM ou N para fazer a gestão do Node. Você começa a usar as versões do próprio Nix para gerenciar seu Ruby, seu Node, seu .NET. É tudo pelo Nix. É até mais fácil, sabe? É legal, eu gosto. Mas para tudo eu não gosto. E o Home Manager é a ferramenta que eu tenho que instala a porra toda para mim, sabe? Eu acho que se você está usando o NixOS, talvez o Home Manager seja desnecessário. Mas no meu caso, o Home Manager é a minha grande ferramenta do Nix, é a ferramenta que eu uso diariamente, entenderam? Concordo que ela pode ser uma complexidade do NixOS, mas para quem está no Ubuntu, ela é a tua ferramenta, assim, sabe, de salvação ali. E aí, cara, com relação às ferramentas experimentais, é aquilo lá. A galera do Nix eles andam um pouco devagar nessas ferramentas. Então, por exemplo, trabalhar sem flakes é estar exposto a uma série de problemas de build,
né? Então, assim, como é que funciona quando você está sem Flake? Você tem os canais do Nix, se você vai manter eles atualizados ou não, né? É tipo um diretório global lá na tua máquina que fala qual é o build que você está, certo? Aí você manda fazer o build, ele pode passar ou não. E aí você não tem isso comitado. Então, assim, pode ser que o build na sua máquina X funcione e na máquina Y não funcione, certo? Porque a versão dos canais ela está diferente nas duas máquinas, certo? Então não é reproduzível. O Flakes resolve esse problema. Ele comita as dependências, a versão, não as dependências, ele comita a versão das dependências, entendeu? E já tem tanto tempo que a galera está usando isso que não quebra, né? Ele simplesmente funciona. Aí fica a pergunta de novo: por que os caras não olham para isso e já deixam ele estável, sabe? É um negócio que muita gente usa, sabe? E assim, é como se você comitasse o lock file, sabe? Sem o Flake você não consegue comitar o lock file. O que para mim que é inaceitável não poder comitar o lock file, sabe? Então, eu acho muito louco uma ferramenta dessa tratar como comitar o lock file como um negócio experimental. É Mas inaceitável, cara. um ponto rapidinho aqui, mas isso é porque você, por padrão, utiliza também os pacotes do instável, né? Uhum. Do unstable. Se ele aí agora eu vou dar só como é que fala, gente? A resposta aqui para esse ponto do Giovanni especificamente. A réplica qual é a resposta do Nix para isso? Use os canais com a geração fechada, em todos os casos possíveis, e quando não possível, você usa o instável. Então, tipo assim, existe essa alternativa, e aí vai do que for mais adequado ali pro seu problema que você está resolvendo. Então, Só tipo assim, se você... tem um problema, que é você querer usar ferramentas que não estão no Nix Packages. Então aí, por exemplo, eu quero puxar um repo de alguém que fez uma extensão ali, certo? Por exemplo, o meu build de Rust não é o do Nix Packages. Eu uso uma ferramenta chamada Phoenix, é um projeto chamado Phoenix, que inclusive é recomendado nos documentos do próprio Nix, tá? Se você vê na parte de Rust lá, eles falam, tem essa opção aqui que é muito boa. E é muito boa mesmo. Aí você vai usar o dele, você vai ter que colocar um canal novo do Fênix. Então você vai começar também a ter que gerenciar um monte de canais. Peguei uma máquina nova. Você vai ter que ter um script para colocar os canais que você quer ali. E aí você tem que estar no commit certo, na release certa. Ela não segue a release de 6 meses do Nix Package, sabe? Então o Flakes resolve isso, resolve muito bem, cara, sabe? E é uma coisa que já devia estar estabilizada, sabe? Nesse caso, só um comentário agora rápido também. Nesse caso, você só resolve com Flake. Mas o que você pode fazer? Você está no seu ambiente específico, você abre uma derivação que não vai afetar o seu ambiente, usa um Flake ali dentro, onde está isolado, um ambiente efêmero, e tipo, tá tudo normal. Você fechou aquilo ali, acabou, você voltou pro seu sistema normal. Então você não precisa usar o Flake dentro do seu sistema dia a dia ali. Uma das coisas que eu pesquisei de bate-pronto, assim, quando eu comecei a mexer com o Nix, Giovanni, que responde, acho que muito desse negócio de por que o Home Manager e o Flakes não estão estabilizados. É uma coisa que gira muito na comunidade do Nix, que é o seguinte, eles foram criados sem RFC. Então, simplesmente fizeram, ele estabilizou, só que uma parte da comunidade não aceita porque não foi feito um RFC, não foi feito todo o processo de perguntar para a comunidade como que eles queriam e tal. E aí você entra naquela questão do... eu acredito que muitas pessoas que são da comunidade Nix, eles seguem aquela máxima estilo Apple, sabe? Eu estou te dando o sistema operacional, mas você vai usar do jeito que eu acho que você deve usar, porque é o correto. Você não tem a liberdade que você tem numa máquina Windows, por exemplo, ou Linux, que você pode fazer o que você quiser. Então, junta essas duas peças, e acho que isso dá essa travada do ir mais para frente. Eu acho que a adoção do Nix poderia ser maior se essas duas barreiras fossem quebradas, sabe? Se o Flakes tivesse entrado realmente, vamos estabilizar esse negócio, e se eles tirassem esse negócio do não, é assim e acabou, eu não vou abrir mão de funcionar desse jeito.
Rapidinho, só adicionando que já vou ter que sair. Quando o Carlos me mandou, né, o título da call, eu fiquei assustado, né? Falei, Pix vai matar os contêineres. Eu vou perder meu emprego, já pensei, né? Mas eu tô feliz de que por essa conversa eles são complementos um do outro, né? Eu entendi a proposta do Nix, eu fiquei feliz e até fiquei interessado. Talvez eu vou estudar mais sobre como ele constrói esses pacotes, porque na minha cabeça. Dá play nos vídeos de DevBox lá no meu canal, aqui nesse meu canal. É o começo de roubar tua alma com o Nix, é por ali. É? Porque quando você mandou o link, eu achei que ele também iria cobrir a parte de orquestração junto. E isso não é uma coisa que que é objetivo. É clickbait. Clickbait. Não, nossa, é um argumento que faz todo sentido, né? De ter esse paradigma diferente de fazer a construção da aplicação, utilizar essa. É como se fosse layers, mas não são, eu entendi o conceito. Mas é isso, eu quero agradecer o Danilo, Giovanni e Lucas por ter me educado sobre isso. Eu vou com certeza pesquisar mais sobre isso. E hoje eu acredito que o Nix não vai matar o que os containers estão fazendo hoje. Mas se uma empresa quiser realmente utilizar o Nix no seu processo de desenvolvimento, pegar a ideia do Danilo ali de construir, garantir, fazer a construção com o Nix e depois ainda usar container ou não para poder subir essa aplicação, para não perder a parte de orquestração, que hoje tá tão na cabeça de todo mundo, né? Todo mundo tem que usar algum tipo de orquestração hoje, né? Ou vai usar Kubernetes, ou vai usar ECS lá da AWS, porque ninguém quer subir só uma instância, né? Quer fazer uma orquestração. Mas pelo menos eu estou contente que o meu emprego não vou perder meu emprego. Talvez para IA do futuro, mas quem sabe. Gente, abração, vou ter que ir. Muito obrigado, Danilo, Lucas, Giovanni. Até mais. Abraço, até mais. Valeu. Prazer aí, Gabriel. Eu vou colocar só um ponto aqui sobre o que o Giovanni também comentou, que é... O Giovanni não, o Danilo comentou que a gente tem a impressão de que os desenvolvedores fazem o sistema e querem que a gente use do jeito que eles querem que a gente use. Aí eu vou botar de novo a réplica aqui, né? Cara, o Rust faz exatamente a mesma coisa com o Borrow Checker, o sistema de tipos, o compilador chato, etc. Ele é muito mais fechadinho nesse sentido. Ele é muito mais... você tem que fazer do jeito que a linguagem acha que é correto, naquele sentido. Ele é muito mais cercado ali, né? Isso é bom ou é ruim? Sabe? Tipo, isso, para mim, é uma das grandes vantagens do próprio Rust, por exemplo. Ela evita que você faça merda ali dentro em diversas formas, por exemplo, né? Então, isso é uma das grandes forças da linguagem. E fazendo agora um paralelo com o Unix OS, com o Unix em si, isso também é uma parte que pode ser vista de um lado bom no caso do Unix, que é você tem um sistema fechado, você tem um jeito claro de trabalhar com os pacotes e dependências, você tem aquela estrutura ali muito bem desenhadinha, tá? A doc não é maravilhosa, isso a gente pode até entrar em outro momento, mas a doc não é maravilhosa, mas dá para você se virar. Então, assim, se isso é bom ou ruim, o sistema ser muito opinionado, ser muito te obrigar a fazer muita coisa do jeito que ele quer, do jeito que os desenvolvedores querem que você utilize, né? Pode ser bom ou pode ser ruim, depende do ponto de vista aí, né? No meu caso, dos meus casos de uso aqui, isso é bom, porque isso reduziu, por exemplo, a complexidade de eu ter que tratar com 1 bilhão de pacotes de dependências que eu tinha antes. Por exemplo, eu trabalho muito com Python, e aí eu tinha algum pacote específico de Python, aí eu tinha que usar alguma outra coisa por fora, isso, tá? Vamos dizer, outra linguagem qualquer, e aí isso aí eu tenho um outro padrão, outro tipo de instalação, aí eu vou ter um outro tipo de instalação para algum framework que eu vou utilizar, aí eu vou ter uma outra coisa que eu vou ter que fazer para, sei lá, para o SQLite rodar aqui na minha máquina, para o Postgres rodar aqui, etc e tal. O Unix, ele te dá um padrão muito claro do que você tem que fazer e como você tem que fazer. Então, por exemplo, eu quero rodar o Olama na minha máquina, tem ele rodando nessa máquina aqui, que vai servir modelos de inteligência artificial aqui, né, geralmente modelos de linguagem, e eu quero que eles me deem as respostas localmente aqui. Isso é um padrão de instalação, em qualquer lugar. E se você for usar outra coisa que vai rodar como serviço aí na sua máquina, você vai ter um outro padrão de instalação. No meu NixOS, eu tenho literalmente a mesma descrição das duas coisas. As duas coisas estão no meu único arquivo de configuração do meu sistema inteiro por muito tempo. Agora eu troquei para o Hyperland, saí do GNOME, então eu tenho mais 2. Agora eu tenho 3 arquivos de configuração para o meu sistema inteiro, em todas as máquinas.
Tipo, esse padrão, essa centralização, ela te dá muita vantagem também, entende? E aí que vai de caso a caso. Tem coisa que realmente não vai adiantar. Por exemplo, no caso do Danilo, que ele falou, acho que era alguma coisa com Node, né? Quem comentou alguma coisa com Node? Tipo, se não resolve para você, infelizmente, tipo, nesse caso, você vai ter que ter, ou procurar alguma alternativa dentro do ecossistema, dentro das limitações que o ecossistema te impõe, ou então você vai ter que usar o ecossistema junto com alguma outra coisa. Agora, que no meu ponto de vista, essas limitações, de forma geral, trazem mais benefício do que prejuízo, eu acho que é esse o caso, sabe? Pelo menos aqui, para mim, até hoje. Eu acho que assim, tudo bem eles serem opinativos, né? Eles dão opção, se não é obrigado a fazer de um jeito ou de outro também, né? E até também respondendo uma coisa que o Danilo falou, o lance das RFCs e tal, né? Eu acho assim, muitas as coisas surgem de maneira orgânica, né? Se os flakes surgiram, é porque existia um problema, né? O que os gestores do projeto têm que fazer, e é muita gente envolvida, né? Porque o projeto é gigantesco, observar essa dor e falar, beleza, galera, tem esse negócio aqui, vamos procurar estabilizar. Ah, mas não surgiu aqui dentro, mas não é tudo que tem que surgir aqui dentro. Né? Isso aí tá vindo da comunidade, tá resolvendo um problema de fato, vamos estabilizar. Que eles têm feito o trabalho, inclusive, o negócio está andando, mas é lento. Né? Eu percebo um esforço de estabilização lá, tal, só que é um pouco lento. E faz sentido que seja lento, porque afeta muita gente. Né? Então, só que a hora que eles estabilizarem flakes, eles não precisam virar e falar assim, ó, tá estabilizado, quem não usa é obrigado a usar, eles não precisam fazer isso. Fala, não, tá aqui mais uma maneira de fazer, testável, podem usar e beleza, né? Então, eu entendo que seja um negócio muito ponderado, muito cuidadoso, só acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. E eu queria só também colocar uma outra coisa, que é a questão do o Nix sendo o maior package manager de Linux do mundo, ele tem coisas que às vezes você não acha em outro lugar. Né? Então eu queria contar uma experiência minha aqui. Eu estou estudando, como eu falei para vocês mais cedo, estou estudando eletrônica, e um software que eu tinha usado no passado, quando eu comecei a estudar, e aí eu larguei, não avancei muito, chama Fritzing, que é um software um software super simples, assim, quer dizer, o uso é simples, mas ele não é um software simples, né? Para você simular circuitos, né? E ele tem até a breadboard ali que você vai montando. Para o pessoal que está iniciando, ele é muito didático, né? Só que ele é um software livre. E aí eu falei, pô, legal, eu já usei isso no passado, vou ter que estudar agora, vou instalar. Eu fui lá olhar, vou achar, não, você tem que pagar. Eu falei, mas pô, o software é livre. Eu falei, não, você tem que pagar, né? Ele funciona no Windows, funciona no Linux, não tem que pagar. Eu falei, mas ele, porra, foda-se, eu vou lá e vou buildar essa merda. Aí eu falei, não, eu não preciso. Né? Eu não preciso buildar. Porque é só ver se ele tá lá no Nix Packages. Eu fui lá, tava lá. Né? E aí, a última versão que eles liberaram buildada era 093, alguma coisa assim. Mas você acha a versão. A última versão dele está buildada no Nix Packages. Né? Então, pô, maravilhoso. Fui lá, mandei instalar, tenho a última versão, cara. Assim, eu podia ter ido lá, clonado o repositório, mandado buildar com C++, ia levar meia hora, porque é um projeto grande, entendeu? Não, eu só botei ele ali. Aí a primeira vez que eu coloquei, ele estava desatualizado. Abri um issue, pedi para atualizar. Atualizou, 3 dias depois estava disponível lá, baixei a versão atualizada. Aí agora achei um bug. Né? Não estou conseguindo fazer um negócio que eu quero fazer. Abri uma issue, daqui a pouco alguém arruma, sabe? Então, algum problema de instalação dele que está com problema. Né? Cara, essa comunidade do Nix, ela é uma comunidade que ela observa isso, sabe? As coisas estão presentes. E o que eu queria ver mais é alguma maneira de expor as coisas que estão buildadas no Nix para outras comunidades. Então, assim, tipo, pô, eu não uso Nix e tal, mas eu queria só pegar o Fritzing, que hoje os caras estão querendo cobrar para você baixar. Eu quero pegar esse binário e botar para rodar na minha máquina, entendeu? Baixa ele e as dependências dele e mete em algum lugar para poder rodar, sabe? Eu não encontrei ainda uma maneira de fazer isso de simples assim, mas eu fico imaginando que seria muito útil
para quem tá querendo usar só aquele pedacinho ali, sim, tá? Não sei se tem a ver com esse negócio que você tá usando agora, Carlos. Como é que chama aí o DevBox. DevBox? Talvez dê para fazer com o DevBox. Fala assim, ó, eu quero só esse pacote, eu não quero o Nix Packages na máquina inteira, porque com Home Manager você tem que ter uma instalação de Nix na máquina, entendeu? Ele vai criar todos os paths lá da Nix Store, a porra toda, né? Então, eu não sei se com esse DevBox Não, mas o DevBox faz isso. a mesma coisa. Ele... Então. Porque ele tem que estar com as dependências instaladas, né? Se tivesse uma maneira de falar, não, essa derivation aqui, ela puxou só essas coisas aqui, baixa isso aqui, me gera um pacotinho, joga em algum lugar e me dá um link simbólico em algum lugar. Pronto, pô, isso ia ser foda pra caramba, sabe? Mas não sei se dá pra fazer isso. Beleza. Enfim, Excelente. Lucas, só porque o Danilo está no horário dele. Então, assim, façam as considerações finais, assim, começando pelo Danilo, e faça a despedida dos senhores agora, por favor. Assim, foi muito bom, sei lá, em menos de uma hora assim, já tinha coberto quase tudo, todas as minhas dúvidas, acho que vai ajudar bastante quem está assistindo aqui. Enfim, vai lá, Danilo, faz as tuas considerações finais e a tua despedida. Bom, eu acho que, assim, existe espaço para todo mundo, tá? Existem problemas que precisam ser solucionados, existem soluções que estão aí no mercado, mas não são as melhores. Pegando um gancho do que o Giovanni falou aqui, as coisas, elas no Nix, elas parecem que vão um pouco mais devagar do que deveriam ir. Eu enxergo muito a comunidade Nix na época em que a Microsoft estava sobre o guarda-chuva do Ballmer e do Bill Gates. Eles eram muito fechadinhos ali, não, é só a Microsoft que vale e acabou. É só a gente que tem a verdade absoluta do que a gente está desenvolvendo aqui. Quando eles abriram, principalmente a plataforma .NET, cara, a Microsoft virou o que é hoje, né? VS Code é um dos melhores editores de código do mundo. .NET é um absurdo de bom. Então, assim, eu acho que talvez se a comunidade Nix abrisse um pouco os olhos para outras comunidades que enfrentam certos problemas e talvez possam trazer a solução para dentro, seria bem interessante. Não acho, respondendo ali a pergunta, né, que levou ao vídeo, não acho que o Nix vai matar os containers, eu acho que ele tem mais a agregar do que matar, tá? E é uma tecnologia aí que tem muitos anos, não acho que é emergente mais, ela já está consolidada, e a gente tem muito a aprender com ela, não só pelo que a tecnologia entrega, mas pelo paradigma que ela nos proporciona, que é a questão da programação funcional. Eu acho que nós, como desenvolvedores, se a gente conseguir entender esse conceito de que nem tudo precisa ser modificado, a gente consegue desenvolver softwares melhores. E é isso. Valeu aí, galera. Até a próxima. Falou, até a próxima. Mais, gente. Eu vou colocar. Aliás, é o Giovanni primeiro, né? Vai, fala aí, Pode ir, Lucas. pode Deixa ir. que o Giovanni termina. Vai lá, Lucas. Tá. Sobre os pacotes, né? Esse foi um ponto falado pelo Giovanni aqui de agora há pouco, mas tipo assim, eu só precisei de um único pacote até hoje que não tinha no Nix Packages. E ele era um pacote que era um add-on de uma versão obscura, de um fork obscuro, de um software open source bem específico de terminal para usar uma VPN nos moldes da FortiVPN, sabe? Tipo, era uma coisa muito obscura. Só isso que eu achei que eu precisei e que não tinha no Nix Packages, e aí até uma das motivações para eu ir para trás para ver como é que a gente poderia fazer o build e tal. E essa questão de você abrir novos ambientes, né, como o Giovanni falou ali, isso aqui é uma única ferramenta, um único pacotezinho. Cara, isso no Nix funciona como mágica. Você dá nix-shell, espaço, -p, espaço, nome do pacote. É isso. É literalmente esse o comando que você usa. E isso, tipo assim, é lindo. É uma das coisas mais relevantes ali do ambiente Nix, eu acho, na minha opinião, tá? E agora nas considerações finais, né? Tipo assim, acho que a principal mensagem que vale a pena deixar, principalmente para o pessoal que não tem tanta familiaridade, mas ouve falar de Nix para lá e para cá, é que assim, Nix não é complexo. Ele não é familiar.
o NixOS, principalmente, e o ecossistema do Nix, o que você precisa para entender e utilizar aquilo ali, não é difícil, necessariamente. Ele só não é familiar. Ele é fora dos padrões que a gente tem normalmente para a maior parte das outras coisas que a gente já teve contato, geralmente. Tá? Então, eu acredito, inclusive, ser mais simples, porque ele é bem mais padronizado. Tá? Pensa em quantos tipos de sistema de build você tem, quantos tipos de sistema de gerenciamento de dependência você tem, e tudo isso você tem que ter na cabeça para trabalhar com vários e vários sistemas aí, né, de forma geral. Agora, pensa tudo isso centralizado num único lugar. Isso pode ser considerado até mais simples. Então, assim, eu não acredito que seja algo complexo, ele só é realmente bem fora do nosso padrão normal. E como sugestão, por último aí, para quem queira, eu tenho interesse em começar a usar Nix e tal, eu tenho um artigo lá no dev.to, que eu escrevi há um tempo atrás por conta de várias pessoas me perguntarem, por onde eu começo, como é que eu faço e tal. O resumo é muito simples, não vai pro NixOS de cara, começa a usar Nix na sua máquina Linux aí normal, vai botando o pé na água, testa coisas que você não tem tanta prioridade, não tem tanta urgência para fazer funcionar, e vê se você gosta. Pode ser alguma coisa muito interessante, sabe? É isso. Prazer aí, obrigado novamente, Carlos. Vou completar uma coisa que o Lucas falou. Eu tenho um monte de ferramentas que não estão no Nix Packages, um monte. Né? Então, para dar alguns exemplos para vocês, tá? Tem desde detalhes quanto coisas que realmente que não estão lá. Então, por exemplo, não tem eu uso as ferramentas de build do Rust, não tem os completions do cargo. Né? Aí eu tive que fazer uma derivation para colocar a instalação disso daí. Eu tenho uma ferramenta que eu uso, chama Chart Releaser, não está lá, que é parte do projeto do Helm. Né? Tem uma outra ferramenta que eu uso do Docker que mostra, cara, a ferramenta é ótima. Ela mostra o que está no seu contexto do Docker. Né? Então, assim, o que está indo para. Sabe quando você dá o build do Docker e ele fala transferindo tantos megabytes e tal, e você fala, caralho, o que é esses tantos megabytes? E aí você fala, chama Docker Show Context, ele fala de onde está vindo. Não está no Nix Packages. Né? E então, assim, eu fui criando uma série de ferramentas de NPM não estão. Né? Aí, assim, a ferramenta de load test, pacote load test não está lá também. Né? Então, assim, eu fui criando. Se vocês olharem nos meus dot files, tem uma área só de pacotes que eu fui criando derivações para eles ali e tal, né? E fui colocando lá. Uma hora eu vou pegar esse negócio, vou mandar um pull request gigante lá pro NixPack e falar aqui, ó, tá aqui 10 ferramentas que eu uso que vocês não têm, né? Mas por enquanto eu tenho. E assim, como eu tô muito no começo, assim, né? Eu tenho um ano que eu uso esse negócio, eu ainda tô. Eu sinto que eu tô aprendendo muita coisa tal. Então eu falo, deixa eu aprender a usar esse negócio direito, né? E ferramentas de .NET, cara, muitas, assim, o ecossistema .NET ele tá muito ausente no Nix Packages, né? Então eu fui colocando lá. Aí, assim, para terminar, eu reforço o que o Lucas falou, não começar pelo NixOS, tá? A linguagem do Nix, ela não é uma linguagem simples, ela demanda estudo, e são várias horas de estudo, e você quebra a cabeça, você fica perdido, assim, o que está acontecendo. Então, você tem que dar uma lida antes, tem que estudar um pouco antes, porque senão você vai se perder, você vai achar que uma coisa é uma coisa e é outra coisa, você precisa ler. Né? Tem que ter um guia de estudos em algum lugar, assim, uns links que você guardou, favoritos ali, para voltar toda hora. Meu, como é que eu faço isso? O que isso aqui está acontecendo? Você tem que ter um guiazinho de estudo mesmo, porque é chato, assim, sabe? Se você só estiver usando o Nix, eu estou configurando o meu ambiente, estou instalando uns pacotes, é bem mais de boa. Tá? A treta começa quando você começa a criar derivações próprias. Tipo, pô, eu quero essa ferramenta e ela não tá lá, como é que eu faço? Putz, cara, aí você vai ter que estudar um pouco mais, tá? Se quiser olhar no meu .files, tem um monte de exemplos ali de coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo, de ferramentazinhas que eu fui criando e tal, para me ajudar. E, cara, hoje, todo o meu ambiente está gerenciado, fora a base do Ubuntu, né? Todo o meu ambiente está gerenciado pelo Nix. Então, assim, o ambiente terminal completo é do Nix, sabe? Então, desde o alias do Bash até, ferramenta de se estender. No WSL, quando eu estou no Windows, é o Nix. Então, assim, por exemplo, eu faço encaminhamento, eu uso uma YubiKey, né?
Então, o YubiKey, quando eu estou no Windows, quem gerencia o YubiKey é o Windows, é o USB e tal. Eu quero ser capaz de usar o YubiKey no Windows e no Linux, né? Então, quem gerencia o YubiKey é o GPG do Windows. E aí eu faço o encaminhamento do WSL para o Linux. Eu faço isso através de uma série de ferramentas que estão sendo controladas via systemd, certo? No user mode, tudo controlado pelo Nix, sabe? Eu tinha antes, como eu falei para vocês, eu tinha um monte de ferramentas, bash scripts ali que fazia a configuração do systemd no user no Windows. Agora é tudo pelo Nix, assim. Então, cara, é realmente muito legal, porque qual é o problema de você fazer isso via scripts? No Nix você fala o estado final que você quer. E ele se vira para colocar o sistema no estado que você quer. Se você está fazendo via script, você tem que falar, já está instalado? Tem que desinstalar, tem que configurar, tem que criar. Não. Você fala, o que eu quero é isso aqui. Ele vai lá e faz para você. Entendeu? Você não precisa conhecer como é que chega naquele ponto. Então, no caso do systemd, por exemplo, ele remove o serviço, ele coloca o serviço de novo, ele para, ele inicia novamente, ele sabe o que ele tem que fazer, sabe? E isso vai te ajudando, tira complexidade do seu ambiente, assim, da sua gestão do ambiente. Só que você tem que conhecer. Tem que conhecer como é que faz aquilo, como é que o Nix funciona. Então, a hora que você subiu nessa montanha gigante aí, a vida fica ótima. A treta é subir, né? Então, assim, é uma ferramenta que tem uma curva de aprendizado. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer essa subida, de fazer essa curva de aprendizado. Então, assim, eu sou usuário de Vim, né? Que é a mesma coisa. Eu sei programar em Rust, que é a mesma coisa. Bom, o Rust é uma linguagem de corno para começar a aprender, cara. É ruim, mas a hora que você aprende, caramba, que linguagem incrível, cara. O Vim, porra, que editor de merda para aprender. Você se sente um idiota. Você demora para aprender, mas a hora que você aprende, cara, muito legal. Então, é assim, a minha filosofia de vida na tecnologia é assim. Eu não estou aqui para 2 anos, não vou ficar 2 anos aqui, sabe? Eu tenho 46 anos, eu tenho mais 50 anos programando, certo? Então, o que são 2 anos aprendendo Nix? Foda-se, eu vou aprender, sabe? Eu vi que o negócio é bom, eu vi que vai ter um futuro legal, tem uma comunidade gigantesca de manutenção ali, que esse negócio não vai morrer, certo? Então, é um negócio que vale a pena eu investir meu tempo nele. Então, beleza, eu vou fazer esse trampo de passar por essa curva de aprendizado. Então eu trato a minha carreira, a minha vida profissional desse jeito, sabe? Não tem problema que eu tenha um esforço inicial maior, desde que ele vai ser um negócio que vai ser muito útil depois, né? E o Nix é isso. Vários problemas que eu tinha no Ubuntu, que desatualização e tal, eu simplesmente não tenho mais, assim, sabe? O Ubuntu é só a base da qual eu estou em pé nele, né? Ele é muito estável, né? Resolve meus problemas e o Nix complementa tudo que faltava ali. Então eu acho que é um negócio que casou muito bem, assim, sabe? Então é isso. Eu diria para quem está ouvindo a gente, se você quiser pôr a mão nesse negócio, se prepara que você está tipo brincando com o porco espinho. Ele vai te dar uns espinhadas lá, vai doer um pouquinho no começo, mas vai ser legal depois, assim. Entra sabendo disso. Se você não tem o tempo para dedicar, nem começa, porque vai precisar de tempo, assim, sabe? Você vai começar, não vai conseguir fazer porra nenhuma, vai ficar puto com o negócio. Então, assim, dedica algumas horas, que aí a hora que você passar aquele momento inicial vai ser legal. E aí, esse é teu tchau? Tua despedida? Minha despedida galera, vamos conversar. A gente tá fazendo vários happy hours aqui em São Paulo, né? Então, quem tiver na área, vamos encontrar. A gente tá divulgando lá no Blue Sky, no Twitter. Então, cola aí. E acho que semana que vem talvez tenha inclusive. Então, é isso aí. Vamos conversar, vamos seguir a conversa online aí pelo Blue Sky. É nóis. Beleza. Eu queria agradecer a presença dos senhores. Nossa, foi muito boa a conversa. Eu, pelo menos, as minhas dúvidas, vocês responderam, sei lá, a gente chegou em meia hora de episódio, eu já tinha tirado todas as minhas dúvidas que eu queria. Até o
Gabriel também, o Biasi, me chamou aqui no chat, falou, cara, foi fantástico. O Danilo também falou, e achei muito bom, muito legal mesmo. Assim, só queria fazer uma observação relacionada ao que o Giovanni falou, é que, tipo, tem muita gente usando, assim, assim, uma coisa que a gente escuta, tipo igual a época do Docker, né, do Docker. Todo mundo, a gente escuta, e o lance é que quando as coisas estão nesse nível, né, que está todo mundo usando, todo mundo agregando valor, por exemplo, pipeline hoje em dia tudo com Nix, entende? O pessoal vai GitHub Actions, CI, o pessoal usa Nix. Ou o Rapid Nix, como o que tem o exemplo aqui no canal. Mas, assim, resolve muitos problemas relacionados a isso, de replicar. Eu vou replicar um ambiente local, lá no Runner, onde vai rodar a pipeline. Isso é um exemplo de um problema que é muito utilizado, né? O Nix. E o lance é que quando uma coisa é muito utilizada, assim, não tem como segurar. É igual o lance do Flakes, né? Assim, não adianta falar, o pessoal está usando e vai usar mais. Entende? Então, quanto mais as pessoas usam, mais a tecnologia vai evoluir. Independente de quem está à frente do projeto ou não, já era, entende? Então, tipo, como tem muita gente usando, vai evoluir em vários locais, né, em vários setores. E a tendência é que a usabilidade também evolua. Porque eu lembro que, sei lá, em 2017, para levantar o Minikube era meio complicado, a gente tinha que fazer umas configurações lá com o VirtualBox, sei lá, o virtualizador. Hoje em dia não, cara. Eu baixo o binário, Minikube e start, já era. Tá entendendo? O próprio... Aí tem um Kind também. O Kind, quando ele surgiu, a proposta dele ia ser um pouquinho complicado, tem que fazer umas configurações, hoje não. Entende? Então, isso aí a usabilidade, quando a coisa é muito utilizada, e é uma solução que quebra, porque o Nix quebra paradigma, ele não é só uma tecnologia qualquer, ele quebra um paradigma, como o Danilo falou. É uma coisa que vai me auxiliar aqui, tá entendendo? De uma forma inteligente a resolver um problema. E evolui muito rápido, né? Você falou do Minikube, eu estou usando o K3D hoje em dia, que é uma ferramenta que pega a ideia do Minikube e fala, vamos fazer um negócio ainda mais divertido. Então, assim, as coisas elas evoluem muito rápido mesmo. Eu estava até pensando, uma hora o Nix pode acabar se tornando padrão dentro do mundo Linux, assim, sabe? Sim. Eu acho que precisa amadurecer mais ainda. Mas é uma coisa que pode ser possível, eu acho. E já tem também alguns forks já do Nix que estão pegando força, se eu não me engano, esse Lix com L. Eu comecei a ouvir falar recentemente também, né? O tenso é que, tipo, o Nix pegou um pouco da má vontade da galera, porque parece, às vezes, também meio que um culto, né? Tipo, a galera do Rust, a galera da programação funcional. Então, tipo, existe já uma certa antipatia também pela ferramenta, por não ser familiar, como eu falei, né? Tipo, não é uma coisa simples, que você senta aí numa tarde e você resolve o seu ambiente. Mas é porque, tipo, Lucas, assim, te dando... Porque, tipo assim, eu trabalho numa área, por exemplo, eu sou DevOps. Aí eu tô cercado de um monte de tecnologia, um monte de API aqui, API de cloud, resolver as coisas, tá entendendo? Então, eu tô cercado por isso. Então, a minha carga cognitiva, ela já é grande, naturalmente, entende? Então, tem outras pessoas, quem falou, o Dev Rush, ele já até tem a carga cognitiva, tá entendendo? Então, tem dois problemas no mercado hoje em dia, graves, assim, na nossa área. Um problema é a carga cognitiva, outro problema é o burnout. Esse problema um tem a ver com o outro. Entende? E assim, vou ser bastante sincero, assim, a impressão que a gente tem, quando a gente não tem uma conversa que nem essa aqui, que foi uma conversa esclarecedora, se a gente for procurar sozinho, é que a carga cognitiva do Nix é pesada, tá entendendo? Tipo assim, não é... Vai ser uma coisa, né? Para você ter unidade. O link que a gente faz da tecnologia com as pessoas é através de conversa. Nossa, pessoas que vivenciaram experiência que nem vocês. Se eu for sozinho, eu vou sentir um impacto. É isso que o Giovanni falou. Tu tem impacto, entende? É um jeito diferente de pensar, mas, pô, eu já estou aqui cercado, tá entendendo? Então, assim, só pontuando isso, assim, eu acho que é uma coisa que tem muito valor, e eu acho que tem que ser conversado. O primeiro tema que eu estou trazendo para conversar é esse, pô. É uma coisa que tem que ser conversada. Porque a gente está aqui, por exemplo, eu na minha área, aí fulano fala, ciclano fala, aí, sei lá, 10 pessoas falam, cara. Aí eu falei, pô, isso aí tem alguma coisa aí, tá entendendo?
Isso no passado, isso foi comigo ano passado. Tem uma coisa disso daí. Tem 10 pessoas falarem da mesma tecnologia, não é uma coisa comum, não é uma conversa boba, assim. Estou falando aqui, sei lá, prefiro o Minikube ao K3D, por exemplo. Não é uma conversa desse tipo, tu tá entendendo? Então, o negócio... isso tem que ser conversado. Então, isso foi bom desse episódio aqui. E eu queria agradecer muito aos senhores. E deem tchau, Vitor Sons, porque acabou. Já chega. Tchau, muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Vamos vê-los.